No Brasil, cada vez mais processos entram nos fóruns e menos saem resolvidos. Em meio a essa realidade, a conciliação no sistema judiciário chega como uma boa alternativa. Considerada por muitos a melhor forma de resolução de conflitos, ela também é a mais rápida, mais eficaz e mais barata. Quer entender sobre o assunto? O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu recebo Daldice Santana, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Seja muito bem-vinda, Daldice, desembargadora. Obrigado pela presença aqui conosco no Estúdio News. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar esse nosso programa, eu queria que a senhora explicasse do que se trata de fato a conciliação, porque muita gente ouve falar sobre isso, mas pouco conhece ainda, né? Embora sejam instrumentos antigos, tanto a mediação quanto a conciliação. O enfoque mudou, né? Mas são instrumentos de solução de conflitos antigos, né? E, portanto, de controle social. Como é que antes do Poder Judiciário, como se controlava, como se solucionava, como se controlava a população. Então, são instrumentos antigos que foram resgatados com uma nova abordagem, no sentido de maior institucionalização e dar à população outros caminhos que não apenas a solução forçada, ou seja, a solução de um terceiro, de um juiz, mas também o caminho do consenso, o caminho que elas também possam construir, ou seja, elas são partícipes, elas, evidentemente, com a ajuda de um profissional, elas passam a construir a própria solução do seu próprio problema. Quem melhor conhece o problema jurídico são as próprias pessoas envolvidas. Ou seja, pelo modo que a senhora falou, a conciliação judicial, na verdade, ajuda a sociedade como um todo, não a justiça. Porque muita gente tem a ideia que a conciliação vem para desafogar a justiça, para ajudar na tramitação. Na verdade, é o inverso. É muito melhor a parte tomar a condução do seu problema do que terceirizar ao juiz. Então, a resposta você deu. Tem mais eficácia para a parte do que propriamente para o Poder Judiciário. Não se ignora os efeitos positivos para o Poder Judiciário. Uma via congestionada tende a atrasar processos, atrasar os carros, né, no engarrafamento. É a mesma coisa, o mesmo processo. Se eu tenho muita demanda, eu tendo a ter uma morosidade, né? Então, aí o efeito positivo de uma população que busca o consenso por elas mesmas, acaba influindo nas próprias soluções judiciais. Então, se nós temos esses caminhos para serem oferecidos à população, a gente espera que haja um tratamento adequado do próprio conflito, né? É nesse princípio que está fundada a política. É uma política estabelecida desde 2010 de tratamento adequado de conflito. Significa que não há melhor ou pior caminho. Há um caminho adequado para cada conflito, né? Muitas vezes, a sentença é o caminho para aquela situação a mais adequada. Outras vezes, na sua grande maioria, a conciliação e a mediação. E o princípio básico é que quem deve tem o controle do que pagar, como pagar. O controle, a solução do juiz, ela é uma solução mais abstrata, mais genérica. Ela não é tão pessoalizada quanto aquela que as próprias partes podem adotar. Se tem uma discussão sobre a guarda do filho, quem melhor conhece o seu filho? Os pais, né? Os pais. Então, me parece, não, visita, né? Um direito de visita que às vezes é levado ao Poder Judiciário.
Às vezes, os dois estão brigando pelo direito de visita, mas todos os dois, os pais, eles têm as mesmas condições para exercer o direito de visita? O que leva formalmente não às vezes é dissociado da realidade de cada um. Um pai, por exemplo, tem a babá que está com a criança desde quando nasceu, o outro já não tem essa condição, trabalha a semana inteira, mas quer o direito de guarda. E é justo. Todo mundo quer conviver. Quem não quer conviver com o filho? É justo o direito. Precisa só se estabelecer se há interesse, há interesses conflitantes. Às vezes não há interesse conflitante. Um tem condições de conviver com a criança durante a semana, outro só ao final de semana. Não conflita. Todos podem exercer. Né? Mas um deles precisa também conviver durante o final de semana. Também não há, pode-se estabelecer uma regra. Então, assim, o juiz vai aplicar o direito, ambos os pais têm direito de exercer a visita do seu filho, de ter o seu filho por períodos ou determinado período. Pronto. Mas em que condições? Todos têm? Se for uma decisão genérica, sem particularizar, um deles tem que contratar uma babá para ficar um período, ou ficar um período todo com um custo financeiro, quando na realidade ele só precisa de um período que ele pessoalmente pode conviver. Então, a vida, infelizmente, está judicializada e o que se propõe é que as partes tenham mais autonomia. É isso que eu ia comentar com a senhora. A gente fala hoje em dia na população, mas principalmente as capas do jornal citam a judicialização da política. Mas não é só na política, né? Como a senhora disse, a nossa sociedade ainda terceiriza as decisões para o Poder Judiciário. E é isso que a conciliação quer acabar, ou seja, você buscar as suas soluções no diálogo. Exato. Então, na realidade, quando se fala da judicialização, é questão que a pessoa busca quem tem ou quem não tem razão, do bom e do mal. Então, o que se propõe é que essa relação entre quem tem ou quem não tem razão, pode ser que, na realidade, aqueles interesses que parecem contrapostos, quando bem conduzido, onde o diálogo prevaleça, onde aqueles ruídos de comunicação, aquelas observações mal compreendidas sejam superadas, né? E as pessoas vão perceber que elas não têm interesses contrapostos, têm interesses comuns que podem conviver juntos sem conflito. O que se quer é que a sociedade adote o diálogo, a compreensão como regra básica, né? E não apenas a força, a imposição do juiz, onde um é punido e outro é recompensado. Doutora, falando mais da questão prática da conciliação, existem dois modelos, né? O privado e o público. Eu queria que você explicasse as diferenças de ambos e como funciona em via de regra, na prática. O nosso sistema processual hoje, ele prevê a convivência da mediação privada e da mediação judicial. Na mediação privada, não há necessidade de uma capacitação específica. Um pastor, um rabino, um padre ou qualquer profissional que se sinta habilitado ou capacitado pode restaurar um diálogo, pode conduzir uma mediação. Na mediação judicial, há alguns passos a serem seguidos para se tornar um mediador ou um conciliador. Prévia capacitação, com fundamento na resolução 125, que é a resolução do CNJ, lá tem o conteúdo sugerido e as horas que devem ser, as horas que devem compor essa capacitação. Então, ele tem obrigatoriamente que ser previamente capacitado,
cadastrado no tribunal onde o profissional vai atuar, onde esse profissional, o mediador, o conciliador, vai atuar. Nós temos que ter obrigatoriamente a avaliação desse profissional e ele faz jus a uma remuneração. Então, é um profissional hoje considerado auxiliar da justiça, como perito, como intérprete. Então, ele tem que guardar a credibilidade, tem um código de ética a ser seguido para dar credibilidade naquela atuação. E esse mediador, tem muita gente assistindo o programa e talvez pense em se tornar um mediador. É necessário um curso de direito? Não é necessário? Como ele faz? Ele vai até um tribunal e fala, meu sonho é ser um conciliador? Ou se abrem vagas em concursos? Como que funciona para quem quiser ser um conciliador? Na realidade, é curso superior. Ele tem que ter a graduação, os requisitos, né? Estar graduado há mais de 2 anos. Por que isso? Isso, mediador. O conciliador, não há necessidade. Ele tem requisitos específicos para ser. Pode ser um estudante de qualquer área do conhecimento. Uhum. Né? O mediador também pode ser qualquer área do conhecimento. Pode ser médico, psicólogo, advogado. Né? Então, não há não há restrição a nenhuma área do conhecimento. O que a pessoa precisa é ter uma experiência profissional e, evidentemente, pessoal, uma vivência. Por isso é que tem, como o mediador, ele vai restaurar, vai restabelecer vínculos, vai lidar, de certa forma, com o emocional das pessoas. Existe desse profissional um pouquinho mais do que o conciliador, ele vai lidar com conflitos mais objetivos, como, por exemplo, a relação de consumo. Na mediação, ele vai lidar, por exemplo, com a relação entre pais e filhos, guarda, direito, separação. Então, são conflitos mais profundos que exigem o mediador. E o mediador tem uma exigência específica. O único diferencial ou a diferença em relação ao mediador é já estar graduado há mais de 2 anos. Justamente pelo grau de exigência que se tem para esse profissional. Né? Então, não há restrição a não ser essa de ter. Então, quem deseja ser um mediador, busque o seu tribunal, verifique quais os critérios de seleção, né? Tem uma normatização própria, que tanto do CNJ quanto da INFAM, Escola Nacional de Magistrados, né? De magistrados. Então, essa resolução é a resolução 3, né, que atualizou a 6 de 2017. Então, tem uma normatização própria, é só buscar a norma e procurar o tribunal, porque cada tribunal tem autonomia para selecionar esses mediadores e conciliadores. Isso. Doutora, a senhora falou sobre a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 2010, mas ainda assim você acredita que os magistrados e servidores dos tribunais têm levado essa prática da conciliação para os tribunais, incentivado as pessoas a buscarem a conciliação, ou isso ainda está aquém? A gente está lidando com algo que rompe cultura. Mediação e conciliação rompe culturas. Cultura, na realidade. A cultura do litígio, a cultura de buscar quem tem ou quem não tem razão. E isso foi da minha formação e de muitos que se formaram assim. Nós aprendemos, no código tinha como peticionar, quais os requisitos, mas não tinha como conciliar. Ou seja, o verbo que se exercia era só o de julgar e não o dialogar, de conversar. Não tinha esse exercício, esse estímulo. Então, fomos formados, fomos
aprendemos assim, tá? Então, nós estamos fazendo... Agora, nós temos uma resolução do MEC que coloca a mediação e a conciliação, as formas de solução de conflitos consensuais, coloca essas formas no conteúdo, na grade curricular obrigatória. Então, esses estudantes que se formarem a partir de então, terão uma outra visão e uma outra percepção, que se busca a solução de um conflito e não a condução dele sem fim. Então, nós teremos profissionais diferentes. É a esperança. Então, respondendo à sua pergunta, eu posso dizer que há uma evolução muito grande desde então, mesmo porque a Resolução 125, que ela era sob o império dela, nós tínhamos um programa institucional de conciliação e mediação. Né? Era obrigatório? Era obrigatório. Só que, a partir do Código de Processo Civil, passou a ser uma fase obrigatória, como a fase de produção de prova, como a fase de postulação, como a fase de recurso. Então, necessariamente, pela lei, um processo, como regra, tá? Porque toda regra tem exceção. Como regra, todo o processo que entra no Poder Judiciário tem que ir para o setor de conciliação e mediação, que tem, na sua grande maioria, se chamado de CEJUSC, né? Centro de Solução de Conflitos Judiciários. Então, e cidadania. Então, todo o processo que entra hoje, desde o Código de 2016, tem que ir para a conciliação. Então, como fase obrigatória. A parte é obrigada a comparecer. Ela não é obrigada a permanecer no processo de conciliação. Se ela não comparecer, será aplicada uma multa. Então, assim, passamos da... Quer dizer, fazer o acordo é um ato voluntário, mas participar do processo de construção, de comparecimento para tentar a construção do consenso é obrigatório para as partes. Logicamente, é obrigatório para o Poder Judiciário. Tá certo. Desembargadora, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Estúdio News volta em instantes. Não saia daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Daldice Santana, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Doutora, a gente terminou o último bloco e falando do processo, dessa quebra de paradigmas, eu vou trazer agora a relação consumidor-cliente. Uma das maiores preocupações, imagino, do judiciário é a relação com os bancos, principalmente pela questão dos expurgos inflacionários, lá atrás nas décadas de 80 e 90, a questão da inflação. Ainda é um grande problema. As maiores ações que a gente tem na justiça de cliente são com os bancos e isso pode ser resolvido através da conciliação? É um caminho mais rápido e melhor para se chegar a um consenso? Sim, nós temos... o judiciário se ressente desse volume, sim. Que não é de difícil solução. Mesmo porque, qual o maior patrimônio de um banco? É o cliente. Fidelizar esse cliente deve ser a sua meta. Então, o que o judiciário espera nessa relação? Que as instituições bancárias, por meio do seu saque, verdadeiramente funcione. Não só colete informação. Toma a informação, dê o encaminhamento que demanda e apresente resultados. Então, essa relação é uma relação que não é de difícil solução. E com relação à questão dos expurgos, é uma dívida que a sociedade, aí eu incluo todos,
deve pagar. Nós temos dívida da década de 80 e 90. Quem tinha 30 anos naquela época, hoje está com 60. Quem tinha 60, hoje, em tese, estaria com 90. Infelizmente, muitos faleceram sem receber o que lhe era devido pelos expurgos. E o fato do falecimento atrapalha ainda mais na resolução, porque às vezes a justiça não sabe que a pessoa... Às vezes não é noticiado nos autos, os herdeiros às vezes nem sabem que tem aquela demanda, que há aquela demanda. Então, assim, às vezes a intimação volta negativa em relação a esse dos expurgos, lembrando que essa demanda é uma demanda que houve um acordo homologado pelo Supremo e as pessoas estão sendo convidadas para analisar a proposta e, se for o caso, aderir. Então, tecnicamente, o diálogo já ocorreu. O que os tribunais estão tentando conduzir é um processo que facilite a conclusão, a solução ou a execução deste acordo. Então, essa dificuldade os tribunais estão tendo, né, de comparecimento ou de conhecimento das pessoas do que está ocorrendo. Então, os processos estão suspensos até fevereiro para que ocorra essa adesão. Aí falar, e se ultrapassado fevereiro não poderá haver acordo? Eu sempre digo, acordo ou conversa, diálogo, cabem em qualquer espaço. Mesmo porque, hoje em dia, não há consenso, não há construção de consenso só com relação à questão de fundo, quanto ao mérito. Há também quanto ao procedimento. As pessoas podem estabelecer regras de como vão brigar. Isso é interessante. Como que funcionaria uma regra para saber como que brigar, como se deve brigar? É porque o Código hoje estabeleceu um negócio processual que eu posso reduzir o prazo. Por exemplo, em comum acordo, duas pessoas em litígio falam, olha, vamos reduzir o prazo para contestação, vamos reduzir o prazo para a produção de prova, vamos produzir a prova tá, assim, assim, assado. Então, há formas de você reduzir, minimizar a delonga de um processo. Então, se eu não consigo fazer quanto ao mérito, eu posso fazer quanto ao procedimento. E fazendo quanto ao procedimento é um meio caminho para o mérito. Então, há todo o incentivo para a construção do consenso. Doutora, talvez eu faça agora uma pergunta um tanto quanto filosófica, mas eu imagino que, pela nossa conversa, que para a conciliação aumentar na nossa sociedade, crescer na sociedade, depende muito mais da nossa educação, do nosso entendimento, da gente... Estar no lugar do outro. Estar no lugar do outro, buscar sempre a conversa. E, então, isso dificulta o trabalho de profissionais, de magistrados como a senhora, que procuram a conversa. Então, a gente tem a noção disso, que para mudar, para ter mais conciliação, é preciso tempo e espera, não é só uma decisão como a que a gente já citou do Conselho Nacional de Justiça? A cultura, ela é algo que sedimenta aos pouquinhos. Então, há longos anos de construção e nós também temos que esperar que para desconstrução, não destruição, haja também um tempo que eu acredito que vai ser acelerado com a formação na graduação. E, quiçá, nas escolas. Existem muitas escolas, a mediação escolar, que também as crianças já estão trabalhando a questão da mediação, né? Os líderes comunitários também estão trabalhando com a questão da mediação, que é a mediação extrajudicial, que eu falei que não está fora, que está fora do judiciário e não dentro do judiciário. Crianças que estão conhecendo os princípios da mediação, do respeito ao outro, do trabalhar juntos, do colaborar, do pensar
como o outro coleguinha se sente em sofrer, naquela relação que pode estar sofrendo bullying. Então, elas são incentivadas a refletir dentro dessa filosofia de pensar no outro e não julgar. Doutora, eu queria que você fizesse um paralelo nosso, Brasil, como sociedade, perante a outros locais que a conciliação é mais forte, já é algo institucionalizado. Existem países que a conciliação serve de exemplo para a gente olhar e prestar atenção, olha, ali é um caminho interessante, a gente está muito distante disso. Eu vou citar duas culturas um pouquinho diferentes. A americana, que é pragmática. Eles se perguntam, mas por que dá tudo tão certo a mediação e a conciliação aqui? Nós fazemos a conta. Quanto custa um processo? É caro. Então, ao invés de buscar quem tem ou quem não tem razão, quanto custa? É o pragmatismo americano. Então, ele faz. Se eu vou buscar uma dívida de R$1.000, porque tem gente que vai buscar por uma questão de honra, não é? E vai gastar 10 mil, eu faço o acordo pelos 1.000. Simples assim, não vou brigar por isso. Tem no Japão. Eu fiz a mesma pergunta. Como eles conseguem alcançar 85% de acordo? Tem toda uma filosofia, toda uma cultura milenar, fundada no Confúcio, né? Que pensar mais no coletivo do que no individual. Então, tem toda essa base. Fora isso, ele tem aquela questão de ir para o judiciário significa uma incapacidade de conviver, uma incapacidade de dialogar, que não é bom. Mas fiz também a mesma pergunta direta para um professor que esteve visitando o nosso tribunal. Ele disse que nós fazemos a conta. Né? E ele tem a cultura milenar e tem também o pragmatismo americano, porque eles copiaram a ADR, eles não traduzem. Nos textos em japonês está escrito ADR americano. Então, fazem a conta. Ou seja, falta mais para a nossa sociedade pragmatismo em vez da questão emocional, né? Você citou aí que muita gente vai na justiça pela honra, não pelo valor da dívida que seja. Porque ele quer punir o outro. E aquela dívida, às vezes, aquela dívida, aquela relação, é uma forma de punir o outro. Né? Então, tem essa relação. Não. Temos problemas, temos estruturais. Então, assim, são sociedades diferentes. O Brasil tem uma relação diferente, tem uma cultura diferente, então, e tem uma parte emocional também, né? Os latinos, né? Os latinos. Mas tem não só a questão da vingança. Eu estou colocando só como um exemplo, mas tem outros aspectos também de solidariedade também, né? Não é? Mas tem também o aspecto da querer punir o outro, né? Vencer o outro, né? Então, quando a gente pode todo mundo sair ganhando, nós temos ainda a cultura de vencer o outro. Também tem a questão dos serviços públicos que não funcionam muito bem, né? O governo, né, o governo que eu digo, o Estado, de maneira geral, tem suas dificuldades, né? A execução fiscal são processos que das fazendas públicas, são os que mais travam ali os processos, porque ou não encontra devedor, então ele se arrasta anos. Então tem que ter mecanismos internos de solução mais rápida, de perseguir essa dívida mais rápida e não deixar o judiciário como um depósito daqueles processos que ele não conseguiu há anos e aí fica lá. Então, assim, precisa melhorar essa relação fazenda pública e contribuinte, né? E os bancos melhorar o seu saque. Melhorando seu saque, seus controles internos, pouco vai para o judiciário. Se chega ao consenso muito mais Exato. rapidamente. Lembrando que o maior patrimônio dele é o cliente. Doutora, de uma maneira mais prática, para a gente, claro, ter atos diretos que possam trazer soluções rápidas e para
a sociedade se acostumar com conciliação, é importante que mais tribunais façam semanas da conciliação, que empresas, assim como a Caixa Econômica Federal promove as semanas da conciliação. Isso precisa ser estimulado tanto pelas empresas quanto pelo judiciário? Na realidade, deve ser uma atividade diária dos tribunais, porque só se não tiver processo. Tendo processo, tem que atuar diariamente. As semanas, elas têm como objetivo, essa é a minha percepção, de divulgar o que é feito. O que é feito diariamente. Então, é como nós temos a semana, eu vou usar, mas com o devido respeito, a semana, por exemplo, Outubro Rosa. Não significa que eu só vou buscar o tratamento em outubro, né? Eu sempre faço um paralelo da questão da mediação à questão de saúde. Eu tenho um problema de saúde, outro eu tenho um problema jurídico. No problema de saúde, eu sei perfeitamente onde buscar. E lá eu encontro um ambiente que chama de triagem, que vai fazer uma escuta e vai dar um encaminhamento, que pode ser só ambulatorial, como pode ser uma cirurgia de urgência. No judiciário, a ideia é construir isso, de tratamento adequado, né? Um ambiente seguro, que é o Sejusc, onde a pessoa é ouvida sem possibilidade de comprometer possível julgamento. É como se lá houvesse uma triagem, a partir dessa escuta, indo para uma conciliação, uma mediação, uma arbitragem, ou indo para um julgamento, né? E o julgamento aí estaria como uma cirurgia, e os outros como um tratamento mais simples, onde não tivesse a complexidade que teria um julgamento de uma pessoa. Então, assim, da mesma forma que não existe, e para isso volta uma outra abordagem, não existe um remédio universal. Então, não deve existir uma solução universal como a sentença. Pode ter outros caminhos a serem adotados que não só a sentença. Então, a vida é assim. No nosso dia a dia, a gente sempre passa por uma triagem, por passos, né? Para melhor adequação, para melhor tratamento da questão. Desembargador, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença e pela conversa sobre conciliação. Até uma próxima. Obrigada. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi Daldice Santana, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.